Antes mesmo de nascerem, dois irmãos já travavam uma batalha dentro do ventre da mãe. Dois corações pulsando em conflito, duas forças lutando por espaço, dois destinos sendo escritos pelas mãos do próprio Deus: Jacó e Esaú. Dois nomes que ecoariam por gerações, marcando o início de uma história de fé, promessa e propósito. Porque há momentos em que o plano de Deus não começa com um nascimento. Ele começa no ventre, com uma promessa invisível. Tudo começou com Isaque e Rebeca. Isaque era o filho do milagre, o menino nascido da fé de Abraão e Sara. Ele carregava a promessa de que, através de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas o tempo passou, e Rebeca não podia ter filhos. A esterilidade, novamente, parecia querer interromper o plano divino. Mas Isaque aprendeu algo com seu pai. Quando o homem não pode, Deus pode. E então ele orou. Não uma oração comum, mas uma oração perseverante, nascida da fé. E o Senhor ouviu. Rebeca engravidou, mas logo percebeu que havia algo estranho. O ventre que deveria ser bênção parecia um campo de guerra. Ela sentia dor, inquietação, algo sobrenatural acontecendo dentro dela. Desesperada, ela perguntou ao Senhor: "Por que está acontecendo isso comigo?" E Deus respondeu com palavras que mudariam o rumo da história: "Duas nações estão no teu ventre. Dois povos se separarão desde o teu interior. Um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo." Essas palavras ecoaram dentro dela por meses. O ventre de Rebeca abrigava duas nações em guerra: Edom e Israel, Esaú e Jacó. Mesmo antes de abrirem os olhos, Deus já havia traçado seus caminhos. Mas o que ele via não eram apenas dois filhos. Eram dois reinos espirituais, duas naturezas que representariam o conflito da humanidade. Esaú, símbolo da força e do impulso humano. Jacó, símbolo da fé e da promessa. Dois irmãos, dois corações, dois destinos. Chegou o dia do parto. A casa de Isaque e Rebeca se encheu de expectativa. Servas corriam, a luz das lamparinas tremia e o ar parecia pesado de algo sagrado. O primeiro nasceu, Esaú. Ruivo coberto de pelos, com aparência forte e selvagem. Um guerreiro desde o primeiro choro. Mas logo atrás, segurando o calcanhar do irmão, veio Jacó. O menino de mãos firmes, símbolo da persistência e da promessa. E naquele momento, sem que ninguém percebesse, Deus já havia determinado algo eterno: que o futuro de Israel nasceria daquele que agarrava o calcanhar. Os anos passaram. Esaú cresceu como um caçador habilidoso, valente e impetuoso. Seu cheiro era de campo e suor, sua alma de liberdade e força. Isaque o amava porque gostava da carne da caça e via nele o reflexo da juventude. Jacó, por outro lado, era calmo, reflexivo, paciente. Passava o tempo entre as tendas, ajudando, observando e orando. Rebeca o amava, pois via nele algo que ia além da aparência, um coração voltado para as coisas do alto. Dois filhos, dois mundos. Um vivia do que via, o outro do que cria. Mas o contraste entre eles era apenas o início de uma história que testaria os limites da promessa divina. Com o passar dos anos, as diferenças se tornaram abismos. Esaú vivia pelo instinto, pela pressa e pela força. Jacó vivia pela fé, pela estratégia e pela promessa. Um dia, Esaú voltou da caça cansado, faminto e impaciente. Jacó preparava um guisado vermelho e cheiroso. Esaú disse: "Deixa-me comer desse guisado porque estou exausto." Jacó olhou para ele e respondeu: "Vende-me hoje o teu direito de primogenitura." Esaú riu, zombou e disse: "De que me serve isso se estou morrendo de fome?" E ali, por um prato de lentilhas, Esaú vendeu sua herança espiritual. Foi o momento em que o homem carnal trocou o eterno pelo imediato, e o plano de Deus silenciosamente seguia o curso. Esaú desprezou o que era sagrado, Jacó desejou o que vinha de Deus. E é isso que separa o homem comum do homem da promessa. A primogenitura não é apenas uma herança, é a bênção espiritual, o elo com o plano divino. E Jacó, mesmo imperfeito, reconhecia o valor disso. O que Esaú perdeu por descuido, Jacó conquistaria por fé e persistência. Antes mesmo que eles nascessem, Deus sabia o que cada um escolheria. Não porque impôs o destino, mas porque conhece o interior de cada alma. E assim como Jacó e Esaú, nós também trazemos dentro de nós duas naturezas. Uma que deseja as coisas do mundo e outra que busca as coisas do espírito. A cada dia, essas duas partes lutam dentro de nós. A pressa contra a paciência, o orgulho contra a fé, o agora contra o eterno.
De Jacó viria uma linhagem, um povo escolhido, uma nação separada. Dele nasceria Israel, e séculos depois, o Messias, o Cristo prometido. O menino que segurou o calcanhar de Esaú seguraria também a promessa de Deus para a humanidade. Esaú construiu um reino passageiro. Jacó herdou um propósito eterno. Porque Deus não escolhe os mais fortes. Ele escolhe os que valorizam sua presença. A história de Jacó e Esaú é o espelho da alma humana. Quantas vezes trocamos o que é eterno pelo que é momentâneo? Quantas vezes sacrificamos a promessa de Deus por um prato de lentilhas, um desejo passageiro, um prazer rápido, uma distração? Mas Deus continua chamando. Ele ainda busca corações que, como Jacó, lutam, persistem e não desistem da bênção. O mundo pode olhar e ver fraqueza, mas Deus enxerga a fé, e a fé sempre vence a carne. Jacó, o suplantador, ainda não era perfeito. Mas Deus via nele o que ninguém via, um coração disposto a ser moldado. Mais tarde, esse mesmo Jacó lutaria com um anjo, seria transformado e receberia um novo nome, Israel. E é assim que Deus trabalha. Ele pega o enganador e o transforma em príncipe. Ele pega o fraco e o faz forte. Ele pega o improvável e o faz herdeiro da promessa. Porque o plano de Deus nunca depende de quem somos, mas de quem Ele decide nos tornar. Rebeca orou sem entender, mas Deus estava gerando o início de uma nação. O ventre que parecia confusão era, na verdade, o berço do propósito. Assim também é a sua vida. Às vezes parece caótica, mas é o lugar onde Deus está gerando algo maior. O que nasce de promessa nunca é fácil, mas sempre é eterno. Jacó e Esaú nasceram lutando, mas apenas um entendeu o valor da bênção. E hoje, Deus pergunta a você: o que você tem valorizado? O prato de lentilhas ou a promessa eterna? Se esta história falou ao seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Bíblia Sagrada Relatos. Aqui, a palavra de Deus ganha vida para despertar fé, arrependimento e esperança. Comente abaixo: Senhor, não quero trocar tua promessa por nada deste mundo. E lembre-se, a promessa pode demorar, mas o que nasce de Deus nunca falha.